aqui estamos nós, nos estúdios Grava Aqui, presencial em Caraguatatuba. Um estúdio todo remodelado, eu até havia comentado sobre isso, que a gente teria uma novidade em 2026. A novidade é essa, um estúdio todo remodelado, todo novo, equipamentos de ponta. Mas não ia ser tão bom se eu não tivesse, para iniciar aqui esse trabalho, um convidado mega eu tô falando, especial. Por quê, Elaina? Olha, não é ninguém assim que, uau, aponta enormes seguidores de internet, mas ele é mega, por quê? Porque é uma pessoa que faz algo, gente, que eu não lembro de ter conseguido, sabe? Eu não lembro de ter conseguido, né? Então eu tenho aqui o Ian, ele mesmo vai se apresentar, mas sabe o que ele faz? Você consegue aqui, produção, mostrar? O que esse menino faz? Olha aqui, tá vendo aqui? Nós vamos falar, gente, disso aqui, ó. Vamos estar falando de cubos mágicos, que tem um nome diferente, eu já sei, e ele vai explicar melhor. Tenho que admitir, Ian, que eu vim completamente sem saber das coisas em relação aos cubos, um pouquinho dos seus benefícios, né? Até por conta da minha formação enquanto psicóloga, do meu trabalho. Então, eu quero que você, por favor, se apresente e conte um pouco quem é você, a história desse cubo, como que chegou em sua vida. Enfim, vamos aproveitar o tempo que temos aqui para conhecer um pouco mais de você e dos cubos. Por favor, Ian. Sim. Então, meu nome é Ian Rodrigues, eu tenho 22 anos, sou daqui de Caraguatatuba mesmo. Faço faculdade de Engenharia Química na Federal de Itajubá, sul de Minas. Um pouco sobre os cubos mágicos, né? Quando eu comecei, eu tinha acho que lá uns 9 anos por aí. Tinha alguns amigos que começaram a montar lá na escola, como forma de brincadeira mesmo. Aí eu pedi pra minha mãe comprar um da marca Rubik mesmo, da Estrela, que é o tradicional, assim. Aí meu amigo começou a me ensinar, aí depois veio as férias, ele não conseguiu terminar de me ensinar, aí eu agoniado lá, putz, e aí? Como é que eu vou terminar de montar isso aqui? Aí eu procurei na internet lá, como é que fazia, consegui montar. Aí chegou uma hora que eu fiquei montando, desmontando, comecei a achar meio chato, né? Perdeu a graça depois. Sei. Aí, depois de um tempo, eu passeando no shopping, encontrei um modelo diferente. Aí eu falei, nossa, que legal, tem diferentes modelos e tal. Aí eu comecei a procurar mais, pesquisar, descobri que tem vários modelos diferentes, formas diferentes, cores diferentes. E cada um com uma peculiaridade, um jeito de montar, de resolver diferente. Sei. Como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E aí, com isso, eu fui estudando mais e procurando. Descobri que tinha campeonatos e me interessei nessa parte aí. Que coisa, né? Olha, eu já sei, né? Porque eu fui ler um pouquinho assim, que ele foi criado em 1974, mas eu gostaria que você, se puder, traga pra gente um pouco mais de detalhes sobre isso. Bom, mas eu tenho uma coisa para dizer. Se é isso mesmo? Foi criado em 1974? Foi, 74. O criador chama Erno Rubik. É um húngaro, né? Ele nasceu na Hungria e ele era professor de arquitetura. E ele queria demonstrar para os alunos dele alguma forma de explicar como é que funcionava a tridimensionalidade, né? Como funciona as 3 dimensões do espaço. E como que as faces poderiam se movimentar. Então, assim, ele criou de madeira mesmo, com as coisas que ele tinha na mão. E aí, com isso, ele foi vendo que não era simples de voltar ao que ele tinha começado no início. E aí o cubo ele fez, mas não sabia resolver.
Aí ele demorou, foi 1 mês para ele conseguir montar a primeira vez. Então ele foi o primeiro cara que resolveu o cubo mágico, de fato. Sei. Só que ele demorou 1 mês, porque ele teve que criar o próprio método para resolver. Diferente da gente que só procura na internet e consegue um jeito mais fácil, assim. Então, é bem interessante porque assim, eu sou de 1963, dezembro. Então, em 74, dependendo deste período, eu poderia estar com 10, 11 anos, né? Vamos imaginar que eu tivesse 10 anos, em 74. Quando que ele vem para as lojas e que a gente pode começar a ter acesso aqui no Brasil a essa coisa que eu vou chamar de primeiro de brinquedo, tá? Uhum. Sim, não, mas realmente, eu chamo de brinquedo também. Tá. Porque, de fato, é um brinquedo, né? Muito... Parece um brinquedo, é vendido como brinquedo. Tá. Então, vamos lá. Quando? Então, uma loja descobriu isso, uma empresa de brinquedos, e aí ela patenteou em 1980, eu acho. E aí, a partir disso, ela criou o nome que... Não é Cubo Mágico o nome que elas criaram. O próprio criador chamou de Cubo Mágico na época. Mas aí essa empresa, ela renomeou como Cubo de Rubik. Que Rubik é o sobrenome do criador. Do criador, então colocou como Cubo de Rubik. E aí ela começou a vender. E aí a Estrela trouxe pro Brasil isso. Aí eu já não sei se foi por aí, acho que 80 e pouco. Em 80 já. E aí as pessoas começaram a ficar mais conhecidas, né? Conheceram mais o Cubo Mágico. E aí que começou tudo diferenças, né? Nossa, porque aqui eu tô fazendo uma relação comigo, que eu me lembro que eu cheguei a pegar um brinquedo desse, né? E eu não sou ninguém além da média a nível de inteligência. Então, eu demorei muito. Eu me lembro que a minha irmã tinha muito mais facilidade. Ela tem até uma habilidade cognitiva, vou dizer, melhor que a minha. Mas eu me lembro que eu demorava muito. E até desistia, né? Mas a gente sabe também que ele tem as suas... como a gente pode falar? Facilidades, tem uma motivação boa para que se tenha e se desenvolva essas habilidades com o cubo, né? O que você sabe falar sobre isso, Ian? Então, tem muitos... que eu sei que tem bastante muitos professores que usam, ensinam os alunos... principalmente da parte de matemática. Sim. Não tem uma correlação, assim, você não precisa ser bom em matemática para aprender, mas normalmente é comum que as pessoas que gostam de matemática tenham mais curiosidade nessa parte de lógica e quebra-cabeças. Então, ele desenvolve bastante o raciocínio lógico nessa parte de você pensar como que você conseguiria encaixar uma peça em tal lugar. Eu percebi também, na prática, que melhora um pouco a parte da coordenação motora, de você conseguir movimentar, mexer os dedos, dependendo do cubo, você mexe de formas diferentes. Então, você precisa ter uma certa coordenação motora, você acaba desenvolvendo, né? Desenvolve. Com certeza, eu acredito que o benefício disso, ele é fantástico. Como qualquer quebra-cabeça, onde pode ter ali uma concentração aumentada, foco, né? Hoje a gente hoje tem muito rótulo, né? Eu falo rótulo porque precisa dar nomes às coisas. Então, TDAH, não se fala muito mais, mas ainda existe a dislexia, enfim. E aí, a gente sabe da necessidade do foco, né? Que essas pessoas precisam estar desenvolvendo, pessoas que possam estar ali portadores de. E, além do mais... eu gostaria que você pudesse falar um pouco, então, sobre a questão do campeonato. Ó, eu estou desmanchando tudo aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu peguei um bem diferente e
Tá, que eu talvez... Gente, ó, bem, não é cubo isso aqui não, né? Não tem uma forma geométrica de cubo, né? É uma pirâmide meio deformada, assim, né? Não é bem um... Arredondada. É, Né? Pirâmides com meio arredondada. Então, a gente não vai considerar geometricamente como cubo, mas o que vale é a ideia, né? Tem também aqui uma outra. Pega aí para nós, fazendo um favor. isso aqui é um dodecaedro, eu acho o nome da figura. Ela tem 12 faces, e aí cada face tem uma cor diferente, né? Então, no cubo tradicional, que é esse daqui, ele vai ter 6 faces, esse daqui vai ter 12. Então, é o dobro de faces. Mas ele não é tão difícil assim. Só assusta um pouco, porque tem muitas peças. Mas existem formatos diferentes. Tem um que é de fato uma pirâmide também. Uhum. Eu não trouxe aqui, mas ele existe. E cada um tem um nome diferente também. A gente consegue mostrar aqui os cubos que tem aqui na mesa, Ricardo? É que a gente consegue uma aproximação, ver como é que pode estar arrumando, porque tem umas coisinhas muito bonitinhas que eu acho que eu usaria como peça de decoração. Eu já mostro qual. Vamos ver se o Ricardo consegue aproximar pra gente. Use a minha, Pode ir falando, né? Usar a sua? Sim. Use a minha para que você possa, por gentileza, ver se consegue aproximar. Senão a gente também, Ricardo, pode trazer mais para o meio da mesa. O que você acha? Traz um pouquinho aqui, ó, para cima do meio aqui da mesa, e eu vou dar uma aproximada. Isso! Vamos, porque eu acho muito bacana. Ops, ó, já não consigo sequer manter em pé, que dirá, né, Ian, montar o trem. Olha lá, ficou legal assim, Rica? Ótimo. Eu acho que eu me lembro desse daqui, desse modelinho, quando eu era criança. Será que eu tô certa? Criança, mentira, né, gente? Mentira, porque se eu já tenho eu sou de 63, 60 a mais, então imagina, não. Aqui. Olha lá, ai, que bonitinho. Né? Tá bom, Ricardo? Obrigada, viu? Esse daqui é o que eu gostei para uma peça de decoração. Sim. Achei lindíssimo. Lindíssimo. E então a gente estava falando de... gente, até para desmontar o negócio, você sabe que ele tá me parecendo um Transformers. Então, ele funciona por meio de engrenagens ali dentro. E aí... mexe um pouco nele pro povo ver. Porque nem nisso eu sei fazer, gente. Olha lá. Ele é super molinho. É fácil de comprar desse daí ou não? Na internet, hoje em dia, é bem mais fácil. Como é que eu procuro ele na internet? É Gear Cube, é em inglês. É cubo engrenagem, a tradução. Depois nós vamos escrever isso, então, tá? Cubo engrenagem. Eu acho que dá pra achar por esse nome. Uhum. E aí ele é bem tranquilo de achar, de montar também, ele é tranquilo assim, mas... Levanta ele um pouquinho. Ele gira... Eu vou chegar mais perto. Cada engrenagem, ela se mexe. Sim. E aí, quando chega as engrenagens ficam tortas também. É bem diferente. Nossa. Não é muito difícil, mas é diferente do padrão, né? Do usual, né? Do que a gente tem, que é mais usáveis, comum, mais comuns, exatamente. E esse aqui, ele é normalmente os cubos mágicos, a gente nomeia eles pela quantidade de peças. Então, o tradicional, a gente chama ele de 3x3. Porque ele é 3 peças por 3 peças por 3 peças. É um cubo, então são 1, 2, 3. 3 pra cá e 3 de altura. Esse daqui, a gente pode dizer que ele é um 3x3 por 1. Porque ele só tem uma camada de altura. E aí ele fica um pouco mais simples de resolver. A diferença desse é que ele também gira assim. E aí fica bem bonito quando você embaralha ele. E fica num desenho diferente, assim.
Então, ele é um pouco mais fácil de montar do que os outros. Podemos começar por esse? O que você diria para quem quer começar? Porque, gente, eu vou falar aqui a nível de saúde mental dos benefícios eu vou comprar um, viu, Ian? Olha o que você tá fazendo, porque eu quero ter na minha casa um desse, né? Porque eu acredito, gente, Ian, me ajuda. Eu sou uma mulher 60 a mais, 62 anos. Uhum. A gente começa a nossa questão cognitiva, né? A falhar, as nossas sinapses diminuem, Sim. certo? Então, tem várias dicas aí para as pessoas idosas poderem manter a memória e etc, etc, etc. O que você me diz sobre esse trabalhar, montar e começar até, gente, por que não, né? Sim. Colecionar. Então, normalmente a gente começa a resolver pelo cubo mágico padrão, porque ele não é nem tão simples e nem tão complexo, ele tá ali no meio termo. E aí, muito das lógicas que a gente usa para resolver ele, a gente acaba replicando para os cubos maiores, assim. Tanto que um dos métodos que a gente utiliza para resolver cubos maiores, como o 4x4, o 5x5, o 6x6 e etc., a gente reduz esses cubos maiores, para um cubo 3x3. Então, a gente faz ele ficar de um jeito parecido com esse. Então, a gente meio que precisa aprender a resolver esse para depois resolver cada um deles. Entendi. Então, assim, a dificuldade aumenta, o tempo aumenta também, aumenta a parte da concentração, de você ficar ali focado. E aí, é um treino que você precisa fazer, assim, de foco. Perdão, é o mindfulness, né? Quando você se concentra, se mantém ali, é a presença no que você está fazendo. Sim. Que hoje a gente se perde muito nessa questão, né? É muito diluído o pensamento, tô olhando para cá, vindo para cá, já tô pensando em outra coisa. E isso faz com que a gente não conecte as sinapses, né? Sim. Você entende quando eu falo das sinapses naturalmente, né? O que é? São padrões neurológicos, né, gente? Para construção de ideias e tudo mais. Então, no momento que eu consigo parar para construir algo, né? Isso vai me trazer muitos benefícios. Muitos benefícios. Então, vou voltar um pouco. Vocês se lembram que quando eu comentei com o Ian, que quando eu não era criança nada, porque se veio pra cá na década de 80, eu já tava quase nos 20, né, gente? Eu falei que devia ser isso aqui. Ele me olhou estranho. Assistam, rebobina a fita. Brincadeira, volta um pouquinho, vocês vão poder ver que ele fez um olhar de estranheza. Quando eu disse, né, Ian? Que seria esse daqui? Mas não, agora eu tô entendendo. Não é esse não, né? Foi esse, filho? Esse daí. Esse. Mas era diferente. Quem tá da minha idade vai falar que era diferente. Talvez o material fosse outro, né? Então, esses daqui que são em volta preto e eles têm adesivos, é feito de um material diferente. Aqui, a construção dele é de plástico também, mas a diferença é que o plástico é preto e ele é com adesivos. Sim. Já esse modelo aqui, a própria peça já é pintada. Sim. Então, isso é mais por estética mesmo. Tá. Só para ficar mais bonito e não perder espaços ali na parte da visualização. Sim. Porque muitas pessoas utilizam esse modelo pintado no plástico mais por conta dos campeonatos, porque facilita na parte visual. Ah, é? Tá. Só uma coisa. Quando eu estava brincando
como isto aqui. Ele não lembro que tinha esse negócio redondinho no meio. Não tinha não, né? Eu acho que ele era todo... Ele era... Hein, Ricardo? Ele era todo... Ele era tudo quadriculado. Todo E era quadriculado. Todo quadrado, é. As cores. Ah, ele era de colante. Sim. Um adesivo. Sim, então, antigamente eles eram todos bem quadradões, assim. Uhum. Esses arredondamentos também, eles são propositais, por conta da tecnologia que eles vão melhorando, assim, para melhorar a maciez do cubo, a velocidade com que você consegue movimentar. Sei. Esse cubo, por exemplo, não sei se você consegue perceber, quando você gira, ele dá umas travadinhas quando encaixa certinho. Você sente? O duro é encaixar certinho. ele Encaixar tem- o quê? As cores? Não, quando você gira assim, quando chega no alinhado, Ah, você não sente tipo um magnetismo ali? é verdade. Isso sim. Como se fosse ímãs? É, Porque de fato, Ele segura. ele tem ímãs ali dentro. Para facilitar essa parte na resolução. Viu? Eu tava tentando encaixar 3 amarelos, pelo menos, e claro que eu não consegui. Enquanto ele falava aqui, tô tentando, gente, tô tentando. Mas não dá, né? Então, o Ian, tem dicas pra gente começar, pelo menos, a resolver? Então, tem uma sequência que a gente costuma utilizar, que chama método de camadas. É uma sequência de etapas que a gente vai fazendo. Essa sequência você precisa aprender alguns algoritmos que a gente chama, Ixi, que são só sequências de movimentos. Você vai girar, sei lá, direita em cima, esquerda. Então, a partir dessas sequências, a gente consegue montar. E aí, a gente começa normalmente montando a cruz no branco. Pode ser em qualquer cor, mas a gente costuma montar a cruz no branco. Gente, vem cá, Ricardo. Eu vou pedir pra ele fazer isso aqui, ó. Porque eu tô tentando, quando eu penso que eu vou chegar ali, ó. Olha que eu consegui no máximo aqui. Tá vendo aí, Ricardão? Né? Máximo que eu consegui fazer um negócio de amarelo aqui. Acho que eu já cheguei longe por hoje. Vamos ver. O Ian vai demonstrar aqui com este, depois a gente pede pra ele ver. Ô, Rica, corta ali pro Ian, por favor. É seu. Uhum. Então, normalmente a gente começa reconstruindo a cruz na face branca. Então, a gente pega os centros aqui, Uhum. eles são fixos. Então, sempre o amarelo vai ser o oposto do branco, o verde vai ser o oposto do azul, e assim por diante. Eles nunca vão, por mais que a gente mova, elas ficam fixas aqui. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente normalmente começa montando uma cruz na face branca, e aí isso daí não tem muito segredo, é mais você acostumar e forçar a pensar de uma maneira que funcione. Sei. E aí você monta... Deixa eu tirar algumas aqui, porque, por exemplo, aqui... Ele montou. Só que essa cruz no branco, ela precisa estar alinhado essas partes aqui também, ó. Montando essa cruz, a próxima etapa seria montar a camada branca inteira. E aí a gente encaixa as peças, tem uma sequência para encaixar cada uma, dependendo da posição que ela está. Essa daqui, por exemplo, eu posso jogar ela para cá, encaixar junto com essa e voltar. E aí eu consigo encaixar essa daqui. E aí eu faço isso para cada uma dessas 4 peças daqui. Então eu posso encaixar essa daqui já está encaixado, vamos para a próxima, essa daqui, e agora só falta mais uma, que seria essa daqui. Aí essa primeira camada fica toda pronta. Tá parecendo mágica. E aí, a partir disso, a gente consegue ir montando as outras partes, né? Então, por exemplo, a próxima etapa seria encaixar dessa outra camada aqui. E aí tem algumas sequências para encaixar cada uma. Essa peça daqui, eu precisaria encaixar ela nessa posição aqui. Então, eu teria que jogar ela para o outro lado, direita, em cima, volta, mais um em cima, e eu encaixo ela aqui. Então, assim, são sequências que você precisa, de fato, aprender, entender
o movimento das peças e reconhecer os padrões que ele vai acabar ficando dependendo da posição. E aí, a partir disso, você vai montando, assim. De fato, não é muito... Como é que chama? Fácil, simples? Uma palavra para quando... Não é muito simples mesmo de você só observando ali, tentando mesmo. Você, de fato, precisa aprender uma sequência, um segredo, assim. E aí você consegue ir encaixando. Agora só falta essa daqui que tá trocado. E aí, quando ela está trocada, ou você encaixa uma outra no lugar para encaixar ela do jeito certo, mas também tem uma sequência que você só inverte ela. E aí você consegue inverter essa peça daqui sem bagunçar as outras que você... Essa é a maior dificuldade, é você encaixar a peça que você quer sem bagunçar as outras. Por isso existem algumas sequências que facilitam esse processo. E isso é o segredo? Então, o segredo é você, de fato, decorar as sequenciazinhas. Isso daí... Que é o famoso algoritmo. E aí... Isso é muito bom para memória também, porque você precisa, de fato, memorizar aquilo ali. E até depois de um tempo você acostuma, e aí só de bater o olho você já sabe como que você faz as outras etapas. E aí a próxima etapa, já com essas duas prontas, seria a cruz no amarelo. E aí você tem uma sequência, aqui eu já tenho duas dessa daqui... Você reconhece o padrão, eu tenho duas nessa posição. Se eu fizer aqui em cima, essa, volto e volto, eu consigo a cruz no amarelo. Aqui eu dei sorte que eu já tenho duas aqui. E aí tem uma sequência que eu arrumo as outras duas que estão aqui e eu preciso girar elas para cá. E aí tem uma sequência que faz isso já pra gente. Aqui. Muito bem, você tá montando então, vai montando pra gente, olha lá, já conseguiu o amarelo. E agora eu preciso só trocar essas peças daqui. Na parte mais simples, tem uma sequência um pouco maior que você vai aprendendo. Você precisa aprender, mas que ela funciona para tudo, basicamente. Daí seria você encaixar essas duas peças daqui, deixar elas iguais. Aqui não tem nenhuma igual dessas duas aqui. Sim. São todas diferentes. Então eu faria a sequência em qualquer uma. Se eu tivesse alguma que fosse igual, eu deixaria ela para trás, que é só uma referência, assim. Complexo. E aí você faz uma sequência específica. Então, para tudo tem uma sequência. Agora eu consegui fazer com que essas duas ficassem iguais. Aí eu deixando para trás, eu faço a mesma sequência. E aí eu consigo que todos esses cantos fiquem iguais. Agora só falta eu trocar essas peças do meio aqui. Essas três peças. O laranja já está pronto, o branco e o amarelo já está. Agora é só trocar essas três peças, que também tem uma sequência que vai trocar elas três. E aí você monta o cubo mágico. Assim, olhando, parece fácil. Mas demora um tempo para você aprender, memorizar e tal. Eu vou falar para vocês aqui, gente, que eu dei uma boa bagunçada nisso. E aí, eu comecei a fazer o quê? Que coisa chata, desagradável, mil perdões. Mas aí, eu marquei 44, era o horário aqui que estava. E agora nós encerramos 56 minutos esse menino fez, explicando, parando, né? Como é que se monta. Eu acho que eu ia passar o dia inteiro e não iria conseguir fazê-lo. Há quem diga que é bom para paciência. Eu não sei se eu tenho paciência. Eu acredito que sim. Eu tenho bastante paciência e
de fato, tipo um quebra-cabeça. Por exemplo, nesses cubos maiores, assim, você demora, sei lá, vários minutos. Eu, por exemplo, num cubo desse daqui, eu demoro, sei lá, perto de 1 hora, por aí. Mas eu não sou dos melhores também. Olha lá! Existem recordes, assim, de... Esse daqui eu acho que deve ser menos de 30 segundos, por aí. Então, são coisas bem... Bruno, bem rápidas, você monta? Assim. Bem rapidinho? Eu não tô conseguindo nem acompanhar o raciocínio dele, quanto mais eu tentar montar. Gente, pode ser uma coisa tão simples, e na verdade ela é simples. Eu tenho que dizer para vocês que o que a gente precisa é aceitar o desafio, se propor a isso, né? Sim. A gente deve... Sim, para tudo na nossa vida é assim. A gente tá... vamos nos propor ao desafio. Aceita o desafio, vamos nos propor a isso e ter disciplina para fazê-lo. Porque você falou, olha, você precisa entender que existe alguns segredos. Tal. Então, são disciplinas e isso é para nossa vida toda, né, Ian? É para tudo que a gente se propõe a fazer, né? E alguma coisa assim... Este é muito difícil de montar? Então, ele parece complicado por conta do formato. Mas se parar para analisar ele de um outro ângulo, em vez de você olhar para as cores, você olhar para o formato dele, de fato, o formato dele e a construção é exatamente igual desse cubo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a peça do meio. Se eu girar aqui, quantas peças tem aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ele também é um 3x3. A diferença está que os meios, eles não são a peça inteira de uma cor. Os meios, ela tem 2 cores aqui. Então, o jeito de montar é exatamente igual a esse daqui. A diferença é que você precisa ter uma visão diferente, um jeito de olhar para um outro ângulo. E aí que tá um desafio um pouco maior, porque você vai sair do comum ali. E a diferença é que ele muda de formato também. E aí ele vai se transformando e ficando de um jeito muito estranho e... Eu deliro, né, nas suas falas aqui, porque você fala de que muitas vezes a gente tem um problema, eu tô acostumada com esse problema aqui. Eu estou habituada com este problema. E aí vem alguém e me diz de algo assim. E eu vou falar, não, eu não consigo, tá muito difícil. Então você vem e me fala, é olhar diferente, né? Na verdade, é a mesma coisa e é o que a gente precisa é ter um olhar diferente. Como a gente faz isso na nossa vida, no dia a dia? Olha aqui, olha, viu? Eu estou conversando com estudante de engenharia química, falando de cubos mágicos que foi inventado por um professor de arquitetura. E olha onde eu estou falando aqui, eu estou falando do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa rotina de estar ali com problemas e que a gente tem essa baita dificuldade de falar, não, eu não consigo. Por quê? Porque tem uma versão um pouco diferenciada de algo que eu faço todo dia, gente. Olha, esse mundo é muito bom, é um negócio só. Quer brincar? Você leva quanto tempo para montar? Então, o cubo mágico padrão eu demoro hoje em cerca de 13 segundos. 12, Você repete, segundos. por favor. O cubo mágico padrão hoje eu costumo montar em 13 segundos. 13 segundos. Já os outros um pouco maiores eu levo um pouco mais de tempo. Esse daqui, por exemplo, cerca de entre 40 e 50 segundos, já aumenta um pouco mais. Esses dois são, acho que, os que eu mais treinei, assim. E esse menor aqui, eu diria que coisa de 4, 5 segundos. Esse menorzinho aqui. Você viu? Agora, esse daqui, por ter um formato diferente, até eu me complico um pouco. Eu demoro um pouco mais de tempo, já tenho que ficar concentrado um pouco mais. Sim. Esse daqui eu nunca cheguei a cronometrar, assim, a ver. Mas é tudo questão de treino. No começo eu não... Sim,
explicando aqui, eu demorei 6 minutos. Mas a primeira vez que eu fui montar, eu demorei alguns minutos também. Provavelmente né? 6 minutos a primeira vez. Judiação. Bruno, Ricardo, fui montar. 6 minutos ele levou pra montar a primeira vez. Oh, meu Deus, E aí, depois você vai treinando mais, vai aprendendo novos algoritmos para pular etapas. E aí você consegue fazer em menos movimentos, consequentemente em menos tempo. E aí é tudo questão de treino mesmo, praticar. Algo que eu, por favor, não pesquisei, vou pesquisar. Se caso o Ian não souber me responder. Existe um campeonato, né? De cubo, o que mesmo? Como é que é o nome? Cubo mágico. É cubo mágico que não é não? Então, Fala no Brasil a gente chama de cubo mágico mesmo. Mas o campeonato é mundial, né? Então, tem competições no mundo inteiro. No mundo inteiro. Normalmente, a maior quantidade de campeonatos são regionais mesmo. Existem campeonatos mundial, campeonato nacionais também e continentais. Todos eles são abertos normalmente, você só paga uma inscrição, não tem nenhum tipo de classificatório e tal. Mas existem sim, eu já participei de alguns, não ganhei, porque tinham pessoas muito melhores que eu. E aí também tem essa parte da competição, né? De você tentar ser melhor que outro, ou ser melhor que você mesmo, né? Então... Sempre é sobre isso, né? A vida é sobre isso, né? Mas eu acho que a melhor coisa é a gente competir com a gente mesmo. Me diga, isso daqui não tem cor, tem formazinha. Então, a diferença é que ele, quando você embaralha ele não vai mudar de cor, ele vai mudar de forma. Então, em vez de você identificar a peça pelas cores que ela tem, você identifica pelos formatos que ela tem. E aí ele vira uma completa bagunça, assim. Mas se parar pra ver, ele é exatamente igual ao cubo mágico padrão também. Só muda que em vez de você olhar por cores, você vai olhar por tamanhos diferentes. É a mesma coisa desse daqui. Sim. Nossa, incrível, hein? Olha como é que ele ficou também, um Transformers, um Lego. Olha, eu acho aqui, bem bonito também. Ele é lindíssimo, esse daqui foi o que eu gostei demais. Deixaria desse jeito, né? Na estante de casa. E aí, quando a gente estiver meio estressado, começa a brincar com ele. Gente, muito legal, né? Muito, muito interessante. Eu peguei um material aqui. Você viu que vou te dar trabalho quando você vai chegar em casa. A gente tá fazendo esse trabalho porque... Ian, você estuda onde? Eu estudo na Universidade Federal de Itajubá. Viu? Unifei. Só podia ser Universidade Federal, né? Depois dessa conversa aqui, difícil que não fosse. A partir de que idade recomendamos os cubos? Então, não tem nenhuma idade. Normalmente, nas embalagens, eu acho que vem a partir de, sei lá, 3 ou 5, por conta das peças saírem e poder ser engolidas, assim. Mas tem crianças que começam a partir dos seus 3, 4 anos a já montar. Então, assim, o primeiro campeonato que eu fui, eu perdi para um menino de 5 anos. Nossa, que Aí eu fiquei, bem assustado, falando, nossa, eu achei que eu era bom. E aí você mexe um pouco com o seu ego, né? E aí você quer melhorar. E aí, de fato, quando você olha assim, o recordista mundial hoje em dia, ele tem 8 anos de idade. Nossa, oh meu pai, que coisa! Ele bateu o recorde mundial esse final de semana agora. Ah, é? A minha pergunta, o recorde mundial é em relação a tempo? A tempo, é o melhor tempo. E qual foi o tempo dele? 2 segundos e 76. Num desse? Desse daí, no cubo mágico 3x3, que é o tradicional. 2 segundos, gente, 2 segundos. Bem, pessoal, é uma pesquisa que eu vou fazer caso você não saiba me responder. É necessário que as pessoas tenham um QI, o coeficiente de inteligência, não, né? Não estamos falando de inteligência emocional, por favor. Mas é importante não. Existe
essa gama de pessoas que tem um QI acima da média para que consiga estar dentro disso? Você sabe? Então, eu acredito que não. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha dedicação ali, um tempo que consiga dedicar para de fato aprender, acredito que com dedicação ela consegue, porque não tem nenhum tipo de limitante, assim, de conhecimento. Ela não precisa saber mais que outra pessoa, ela não precisa estudar mais que outra pessoa. É só questão de dedicar um tempo ali que ela consegue montar. Arrasou, você arrasou. Pessoas estão vendo como que eu consigo trazer tudo para minha saúde mental maravilhosa que eu amo. Eu consigo perceber que o que você está dizendo a vida é desse jeito, né? A gente está falando de brinquedos, de brinquedinhos, mas nós entendemos que a vida é assim. Todo mundo pode tudo. Sim. Quero dizer, e na verdade todo mundo pode tudo aí dentro da ética, da moral, dos bons costumes, A gente tem que saber por onde ir, mas sempre a dedicação, né? Quando você se dedica, você se propõe, é possível. Então, todo mundo pode tudo de verdade, né? Nós podemos tudo mesmo. Sim. É possível, sim. E você, por acaso, tem uma condição assim de um QI? Você já fez o teste? Sempre foi nerd na escola? Ai, nossa, olha que eu falo pro moleque, gente. Mas ele tem carinha de nerd, olha lá. Então, eu sempre gostei de estudar, assim, gostei bastante de matemática, essa parte de contas, assim. Sempre gostei bastante de física, química, essa parte de exatas. Eu nunca fiz o teste de QI. Então, não tenho certeza, assim. Mas não é um pré-requisito você ser bom em matemática para montar o cubo mágico. Acaba sendo só uma correlação ali de gostos incomuns, assim, de gostar de desafios, gostar de quebra-cabeças e lógica. Quebra-cabeça para mim é mais fácil. Pessoal, é assim, ó, nós estamos bem adiantados já na hora, quase terminando. Eu tive fazendo uma pesquisa, eu vou pegar aqui porque eu tive que, como eu falei, eu não estudei absolutamente nada, quis vir cruazinha para descobrir as coisas com o Ian aqui sobre isso. E foi me dando muitos insights na nossa conversa. Eu amei isso. Porque se eu venho pronta, tudo estudado e tal, eu acho que eu não teria tantos insights como eu tive aqui. As pessoas que são mais velhas como eu, né? 60 a mais, para que a gente possa pensar um pouco mais na nossa saúde mental, na nossa condição de equilíbrio, não só da memória, mas outros e todos mais que queiram fazer. Não é tão caro, né? Adquirir um desse. Então, com o tempo foi ficando cada vez mais baratos. Então, existem cubos do modelo tradicional. Eu acho que de todas as faixas de preço possível, de R$5 até, sei lá, 800. Você disse o quê? 800? 800 o quê? R$800. Meu Jesus! Sério? Mas, obviamente, os cubos mais caros, assim, são a nível de profissional, que daí tem tecnologia aplicada ali nele. Que tecnologia pode ter num cubo, gente? Então, como eu citei antes, a parte de ímãs ali dentro, tem alguns que normalmente dentro dele vem algumas molas que facilitam essa parte da movimentação deles. E aí eles trocam, às vezes, a mola por outros ímãs. E aí é tipo uma outra tecnologia. E aí tem algumas marcas também que são mais caras. E aí acaba que o preço fica cada vez mais caro. Sei. Eu acabei de olhar aqui na internet, me perdoe até que eu não tava olhando, mas assim, ó, realmente, eu tô vendo aqui cubo de R$9, de R$4, né? R$3,99, R$3. Sim. É mesmo, né? Aí vamos ver aqui, eu vou pesquisar. Então, eu vi de R$3, eu vou ver preço de cubo mágico bem caro, né? Vamos lá, ver o que a internet nos traz. Isso daqui ficou bom, né? Essa coisa de internet. Ó,
Será mesmo? É mesmo. Eu até tô vendo aqui. R$1.399,90. Então, dependendo da marca e do modelo, acaba que normalmente eles podem também o preço ser mais caro por conta da importação também. Sim. Porque eles vêm normalmente da China. E aí tem algumas empresas também que faz customização na parte de performance do cubo. E aí acaba aumentando mais ainda o preço. R$2.999. Pesquisem, olha. Mas eu acho que a gente pode comprar um de 3. Eu acho que a gente pode comprar um de 3 para começar a brincar, né? Sim, Nós vamos pagar caro no frete, então não vamos comprar na internet. Dá para comprar em qualquer lugarzinho aí. A gente, qualquer lugarzinho pode hoje em dizer, dia né? no shopping, normalmente você consegue encontrar tranquilamente. Sem eu diria. diminuir. A gente pode entrar em qualquer loja. Eu quero dizer assim, o lugarzinho que eu quis falar é assim, não precisamos ir para a internet. Nós podemos ir numa loja física e não vamos pagar tão caro, Sim. né? Uhum. Porque eu tô vendo aqui de 3 mil. E vamos começar, gente. Vamos lá, vamos fazer essa condição aqui, nossa, mental, cognitiva, dar uma melhorada. Olha aqui que eu pesquisei, eu achei aqui, não sei se você sabia. Vou ler, me perdoe, com licença. O cubo mágico ajuda no gerenciamento das frustrações. Quando eu li, eu disse, gerenciamento das frustrações. Acho que sim, porque a frustração nada mais é assim, de que quando você não consegue alguma coisa, saber lidar com aquele não que o momento te deu, Sim. né? E a gente tem que saber lidar. Então, se eu tô aqui com você, acabou de dar um exemplo quando você perdeu para um garoto de qual idade mesmo? 5 anos. 5 anos. Você teve que saber lidar, porque foi uma frustração, né? Sim. Como assim? Então, você precisou lidar com isso e foi esse tamanho de uma frustração. Aí você fez o quê? Aceito o desafio e vou elaborar isso tudo. Como é que a gente elabora isso tudo? Eu vou buscar estudar mais, vou, né, ter disciplina, até mesmo na compra de equipamentos melhores, etc, etc, etc. Foi por esse caminho, mais ou menos? Sim. A gente acaba percebendo que o tempo que a gente precisa dedicar vai ser maior. Então, a gente precisa ter uma disciplina ali de fato, todo dia treinar, tirar um tempo para de fato treinar aquilo ali e melhorar. É igual o esporte, assim, você precisa estudar como formas de resolver de um jeito diferente, e ir se aperfeiçoando e melhorando também. E no dia a dia nosso aqui, simples, caros mortais, a gente pode bem comprar um negocinho desse de 5, 10 reais e fazer isso, de trabalhar a nossa frustração, gerenciar. Porque o que tá escrito aqui? Funciona como uma academia mental emocional. Olha que show, gente! Academia mental emocional. Vou continuar lendo com a licença de vocês. Transformando um problema complexo em pequenos desafios superáveis, o que desenvolve paciência, perseverança e foco. Né? Sim. É isso mesmo, que você veio falando no programa inteiro. Então, eu gosto de relacionar isso com essa parte de quebra-cabeça, que é bem parecido, assim, essa parte de você ter paciência e de você ficar reconhecendo padrões ali, de focar em alguma coisa. Sim. Mas também, como você disse, de pessoas de mais idade, também eu faço a relação de, por exemplo, minha avó, ela adora fazer caça-palavras. E aí é um tempo que ela dedica ali para exercitar o cérebro também. Então é bem parecido ali, ela focar 100% naquilo, e é um bom passatempo também. Como chama a sua avó? Neuza. Neuza, ó, pega um desse emprestado, você tá com a sorte de poder pegar emprestado. Começa a trabalhar com isso aqui, ó. Eu gosto de caça-palavras, eu acho ótimo, mas eu vou me desafiar. Neuza, tô te desafiando, bora começar? Vamos? Você ainda tem um privilégio, mas não vai valer. Que é o Ian do seu lado ali, mas ele tá indo mesmo pra Itajubá agora, né? Não vem tão fácil assim pra cá, né? Então é isso, vou aproveitar esse momento, viu, dona Neuza? Presta atenção aí, gata. E aí, assim, a gente também tem uma condição de, ao terminar isso tudo, uma autoestima, assim, elevada, né? Porque eu consegui, não é? Sim.
Acaba vendo essa recompensa de dopamina ali, de você... Essa realização, eu consegui. Então, de fato, cada vez que eu acabei comprando um diferente ali, a primeira vez que você monta é sempre a mais legal, assim. Depois perde um pouco a graça fica mais de você melhorar o tempo em que você resolve. Olha isso que você falou, melhorar o tempo. Então, assim, a primeira vez que você resolve ele é bem legal, assim, porque você, de fato, sente aquela realização. Eu consegui, eu dediquei um tempo para aprender esse novo quebra-cabeça. E aí eu, de fato, consegui no final. E aí depois você decorar tudo ali e tentar melhorando. Sensacional. A gente também tem uma coisa chamada de mindfulness, né? Que é você parar para aquilo ali, para aquele momento. Se dedicar àquela situação. Como eu falei, a gente dispersa demais, né? Eu vou ali na cozinha pegar alguma coisa que eu tô precisando, vou até a sala porque alguma coisa me chamou a atenção porque eu tô com a televisão ligada e depois o meu celular toca e pronto, dispersamos, né? Sim. Quando a gente para, a gente consegue fazer o tal do... Não é só o foco, mas quando eu falo do mindfulness, é um momento, né? Tá preservando aquele momento, que é muito legal mesmo. Pois bem, gente, o que nós chegamos aqui, ó? Eu nem sei quanto tempo nós estamos falando. Produção? Falta 5 minutos. Faltam 5 minutos. Nesses 5 minutos finais, Ian, eu gostaria que você pudesse contribuir com dicas, com frase, com algo assim que a gente possa refletir sobre isso tudo. E também deixar o seu como é que eu falo? Sua rede social. Se a gente pode estar entrando e perguntando para você algumas coisas, você vai ter tempo e paciência para nos explicar. Olha, Ian, qual é a sequência que eu posso fazer agora? Ou se não, se você dá dica de lugares, enfim. Ian, é contigo a palavra agora. Então, sobre essa parte de resolução do cubo mágico, o YouTube é uma ótima ferramenta. Existem vários criadores de conteúdo que mostram sequências fáceis para você, de fato, conseguir montar. Existem até métodos com histórias. E aí tem vários jeitos, assim, vários criadores. Quando eu aprendi com um canal que chama Rafael Sinoto. Ele tá desde o começo dos campeonatos também. Então, tem vários criadores que ensinam. Você consegue achar diversas formas, assim, cada uma que você... De uma forma que você consegue achar algum criador que se adapte ao seu jeito de aprender. Sim, isso é muito importante. Não é todo mundo que vai nos falar e que a gente vai assimilar. É bacana isso que você fala. Sim. A gente adequar àquele que tá falando, né? E aí eu acho que é uma ótima forma de você trabalhar o seu raciocínio lógico, a sua paciência, o seu foco, a sua coordenação motora. Tudo isso que a gente veio falando aí até agora. Para quem tá querendo começar... Eu indico, de fato, comprar um cubo mais baratinho, você ir tentar por você mesmo, ver as coisas que você consegue entender sobre ele e depois ir procurar no YouTube, de fato, como resolve ali. Sim. E aí, depois disso, acaba que perde um pouco a graça, mas ainda continua sendo um passatempo muito legal, assim. Eu fico direto assistindo TV, assim, montando ali. Perde a graça, mas depois a gente vai lá, começa a comprar esses negócios mais esquisitos aqui, que parece os Transformers da vida, olha aqui, né? Aí você vai para desafios um pouco maiores depois. Lógico, a vida é essa, de desafios, a cada dia, a cada hora. E rede social? Então, o meu é Ian_Rodrigues_Rocha. Para quem quiser alguma dica de onde comprar, de onde conseguir aprender cubo mágico também, eu posso dar dicas também de como montar, qual método seguir.
Tem também alguns cursos na internet, eu não Eu não quero pra isso. não ligo muito, mas tem também, pra quem prefere. Se alguém quiser, Se né, se quiser, tem profissionalizar. alguns cursos aí que o pessoal vende. Mas não. Eu acho mais fácil você pegar ali no YouTube mesmo. Sei. Mais simples. Tá. Você quer repetir então sua rede social? É Ian_Rodrigues_Rocha. É tão grande assim? Então. Ian_Rodrigues_Rocha. Isso. Parece ser grande, mas ele não é tão grande, não. E aí, se alguém tiver alguma dúvida lá sobre cubo mágico ali, pode perguntar lá, eu respondo. E acho que é isso. Essa parte de... Eu acho um quebra-cabeça bem divertido, assim. Olha, divertido é você, com essa sua inteligência toda, falar com tanta facilidade e simplicidade, né, gente? Que delícia quando você encontra um garoto assim. Garoto. Garoto. Não tô te diminuindo em maneira alguma, é só pra gente poder mostrar. Hoje, lamentavelmente, a gente tem assistido, né, cenas horrorosas de jovens, garotos, que poderiam estar aqui falando com a gente sobre cubo, mas tá lá, por nada, bravo. Vamos fazer cubinho, gente, ficar mais fácil, ficar mais simples um pouco, em vez de sair tocando terror aí onde não precisa, né? Vamos... Não é verdade, Ian? Vamos ver se a gente consegue dar essa ajeitada. Fala Elaine Psi, tá aqui hoje falando com o nosso amigo Ian, encerrando. Grava aqui ponto oficial, gente. Lá vocês vão encontrar essa conversa toda que nós tivemos aqui. E o mais legal de tudo é, façam perguntas. A Grava aqui, estaremos direcionando para o Ian, se for o caso, se necessário, se preciso for, tá? Lembrando que ele está voltando para a universidade. As aulas começam quando? 9 de março. Ainda tem um mês aí, quase, de férias. Mas passa rápido, né? Bem rápido. A gente tem um carnaval agora, que já é uma coisa, que já é uma loucura, que já passa rápido, então daqui a pouco ele tá lá. Então vamos aproveitar? Vem, gente, vem pra gravar aqui ponto oficial, entra ali no YouTube e a gente vai poder estar tirando dúvida e vamos aproveitar o Ian por aqui. Também no Instagram, quem puder está ali nos seguindo, fala Elaine Psi e o Grava Aqui ponto oficial, tá bom? Agradecimento aos nossos patrocinadores, é o PodSorte. Não percam, eles estão imperdíveis, de verdade. Eles estão vindo aí agora, Ian, com uma programação muito boa, muito legal. Falam de consórcio. Parece ser um papo chato, mas eu me diverti em assistir o primeiro episódio. Eles estarão apresentando vários episódios. Vamos estar ali. Espacosta. O Espacosta fica aqui em Caraguá. E é um lugar onde você pode de verdade relaxar, olhar um pouquinho mais para você. Depois que você montou o cubinho, vai ali no Espacosta e procura relaxar, fazer um escaldapé, fazer tudo que você merece de melhor. Uma massagem, lá você vai encontrar profissionais excelentes. Naturalmente, a Grava Aqui, né? A gravaqui.com está aqui. Venham conhecer, procure-nos e a gente terá imenso prazer, tá? A gente está encerrando por aqui. Agradeço muito você, Ian. Obrigado. Você é uma graça, uma graça. Gente, é um menino que você tá junto dele assim, você recebe energia boa, positiva. Eu sinto isso, eu tenho essa sensibilidade com a graça de Deus. E você, Ian, é realmente uma luz. Eu consigo entender muita coisa a partir de agora em relação à sua mãe. Gratidão, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Muito bom, gente. Obrigada, Ricardo.